Esse primeiro PET, né, ele tem 4 semanas. Essa primeira semana fala das ligações covalentes. Se você ler o material, você está vendo que eles estão mostrando geometria das moléculas, né? Então nós vamos fazer exercício e eu vou explicar a matéria dentro do exercício para vocês. O primeiro exercício diz assim: o fosfênio, COCl2, é um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma de Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono e o gás cloro. Qual a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Primeiro a molécula do fosfênio, a segunda molécula é o CO e a terceira molécula é o Cl2. Aí eu vou ter que ir lá na tabela e olhar. O carbono está aqui na tabela, ó. Ele está na coluna 4A, então ele tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio está na coluna 6A. Eu vou aproveitar e mostrar o cloro, que é na coluna 7A. Quem está na coluna 4A tem 4 elétrons, quem está na 6A tem 6 elétrons, e quem está na 7A tem 7 elétrons na última camada. O carbono, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma ligação vai ser feita aqui, outra vai ser feita aqui. E aí o cloro vai entrar do lado de cá. Mas cada cloro entra com 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então haverá uma ligação aqui, ó. E outra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma ligação aqui. Uma coisa que eu quero agora apresentar para vocês, vocês nunca mais devem esquecer isso. O carbono, quando ele se liga, ele usa todos os elétrons dessa camada. Então ele nunca tem elétrons sobrando. Então qual que é a estrutura básica? O carbono tem uma dupla com O e tem um cloro para cima e um cloro para baixo. Essa estrutura é uma estrutura triangular planar. Então, nós temos a possibilidade de ser ou a letra E ou a letra C. Agora, então cloro, Cl, 7 elétrons. O outro também tem 7 elétrons. Não precisa nem mostrar. Se eu só tenho 2 átomos, haverá uma ligação e a molécula então vai ser linear. O mesmo caso vai acontecer com o CO. Ele tem uma tripla com outro O, então ele também vai ser linear. E essa aqui é trigonal plana. Vamos apagar isso aqui e a resposta então fica sendo a letra E. Então agora vamos explicar melhor como que você vai prever essas geometrias. Você vai distribuir os grupos o mais afastado possível, de forma que eles possam ocupar o espaço o mais longe possível um do outro para diminuir a repulsão. Então agora, a questão 2 diz assim: assinale a alternativa que associa corretamente a coluna dos compostos químicos com a coluna de estrutura geométrica. Vamos pegar as moléculas mais simples. Essa molécula aqui, ó, ela só tem 2 átomos, um H ligado a um F, linear. 50% de chance de acertar só por causa disso. Próxima situação. No 4 ela tem o quê? CH4. Por que eu comecei por ela e abandonei as outras? Porque eu sei que o carbono não tem par de elétrons sobrando. Então, se eu for fazer isso aqui, o C vai ter 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, porque está na coluna 4A da tabela periódica. Cada H tem 1 elétron também, então vai ser colocado um aqui. Então nós teremos, na verdade, 4 ligações. Se eu olhar assim, ficamos pensando que o ângulo é de 90 graus, mas não é. Tem um modo de a gente colocar essa molécula de forma que os átomos de hidrogênio fiquem o mais afastados possível. E essa geometria a gente chama de tetraédrica. Os hidrogênios estão nessas extremidades, eu não vou mostrar só para facilitar, nós temos um tetraedro. O carbono, ele não está encostado no fundo, ele está suspenso. Então essa situação é chamada de tetraédrica. 4D, 1D. Resposta, letra C. Mas eu vou provar as outras duas. Então agora eu vou mostrar a amônia. O nitrogênio, ele está na coluna 5A da tabela periódica. 1, 2, 3, 4, 5. E os Hs, cada um com um elétron. Olha que interessante. 1, 2, 3, 4 grupos em volta do carbono. Se nós olharmos o nitrogênio, um grupo, 2 grupos, 3 e o par de elétrons. Só que o par de elétrons não é um átomo, ele é apenas uma região negativa. Então a molécula ela vai parecer com essa aqui. A diferença é que esta aqui não é uma ligação, aqui é um par de elétrons. Mas como é um par de elétrons, a geometria leva em consideração só os ligantes e não essa parte de cima aqui, ó. Se fosse considerar essa parte de cima, seria uma
pirâmide. Mas como não é um ligante que está ali em cima, nós temos então uma estrutura que a gente chama de piramidal. E sobrou, claro, essa aqui. Vou mostrar essa molécula aqui, é SO2. O enxofre está na coluna 6A. Quando eu coloco um O do lado de cá, ele também é da coluna 6A. O oxigênio também é da 6A. Então ele vai ter os 6 elétrons também. Tranquilo? Eu vou apagar esse elétron que está aqui, tá vendo? E vou passar ele para o lado de cá. Não mudou nada. Só para mostrar que é possível ligarmos aqui, ó, uma ligação, duas ligações. Agora, eu preciso colocar mais um O, que são dois. Então, vou colocar o outro O do lado de cá, com um. Ó, de novo. Se eu colocar um elétron aqui, já tem dois aqui. Então, vou apagar aqui, vou passar para cá. 2, 3, 4. Aí eu vou pular aqui, 5, 6. Qual que é a ideia? Que já havendo um par de elétrons aqui, o par inteiro vai ser emprestado, digamos assim. Antigamente chamávamos de dativa e colocávamos essa setinha. Só que esse termo já não é mais um termo correto. Podemos ainda usar o termo chamado ligação coordenada, porque ela vai de um ponto para o outro, ela vai de uma coordenada para a outra. Mas, a grosso modo, a molécula vai ficar assim, ó. Aí você fala assim, opa, você fez uma molécula linear. O fato de termos um par de elétrons aqui empurra esses dois grupos para baixo. E aí a molécula não fica desse jeito, ela vai ficar assim, ó. E o par de elétrons fica na parte superior aqui assim, ocupando esse espaço. É uma região onde o elétron se encontra. Essa região perturba os grupos laterais. Então essa molécula não é linear, é angular, devido à presença do par de elétrons. Bom, vamos ver a terceira questão. Selecione as alternativas que há exata correspondência entre a molécula e sua forma geométrica. A resposta final é a soma do número das alternativas selecionadas. N2, 2 átomos de nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons. Para completar 8, ele precisa ganhar mais 3. Então, verdadeira primeira. Ok? Verdadeira. CO2, linear. Já vimos algo parecido, vamos lá explicar isso para vocês aqui agora. O C não tem par de elétrons, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meu desenho, esse elétron ficou solto e o outro ficou longe. Então não tem problema, eu vou apagar o de cima aqui, vou apagar esse aqui de cima e vou colocar ele embaixo agora. E aí eu posso ligar este a este. O que você está vendo aqui no átomo central? Não tem par de elétrons livres. Todos são usados. Logo, C dupla O, dupla O. Como não tem par de elétrons aqui em cima, a molécula não dobra, então ela é uma linha. Então ela é linear. Verdadeiro, verdadeiro. Agora vamos ver essa aqui. Água é angular? O O está no meio, o H está dos lados. Se a gente escrever assim, pares de elétrons. Então, vamos tentar colocar esses 4 grupos no espaço. Vai ficar um par de elétrons e aqui um par de elétrons. Só que na hora de definir a geometria da molécula, você não leva em conta os pares de elétrons. Eles estão ali, fazendo com que a molécula tenha os grupos num tetraedro. Ó. Os grupos estão em um tetraedro. Mas para você decidir a geometria da molécula, você não olha os pares de elétrons. Eles estão ali, mas você não olha. Então, eu vou ignorar, para efeito de geometria de molécula, os pares de elétrons. Então, essa molécula acaba ficando angular. Por que ela ficou angular? Porque os pares de elétrons empurraram o grupo. Poxa, até agora só deu coisa certa. Pentacloreto de fósforo. Ela desobedece à regra do quinteto. Mas olha bem, você não tem 5 cloros? E o cloro não tem que fazer uma ligação? Então, vou pegar o P, vou colocar no centro. Coloquei 3 cloros. Um para cima e outro para baixo. 2 pirâmides, uma encostada na outra. De base triangular. Pirâmide trigonal. Esse aqui está o quê? Errado. Eu já falei em outro momento do CH4. Agora eu estou colocando CCl4. É a mesma ideia. Tetraédrica. Verdadeiro. E esse BF3? O boro, ele só tem 3 elétrons na última camada.
Só 3 elétrons. Ele não tem elétron sobrando. Ele está na coluna 3A da tabela periódica. Então, se eu for colocar um flúor aqui, eu não vou ter par de elétrons sobrando. Então, o único jeito de colocar esse boro afastado desses 3 grupos é em forma de um Y. E aí, essa geometria ela é trigonal plana. Se tivesse um par de elétron, ela ficaria assim, ó. Se tivesse um tripézinho, tá vendo? Como não tem um par de elétron, ela é trigonal plana. Com isso, então a soma 23. Faculdade de Santa Marcelina, em São Paulo. Diz assim: 2 médicos foram até a cantina do hospital para tomar café. Para adoçar o seu café, um deles utilizou um envelope de açúcar orgânico e o outro envelope de adoçante dietético. Então, um açúcar orgânico e o outro dietético, dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas. A tabela apresenta algumas informações dos envelopes. Aí pergunta: a estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício. Se é dióxido, tem 2 oxigênios junto com silício. Substância utilizada como umectante de eterna sucralose é similar à estrutura de quê? Para a molécula de, que apresenta geometria molecular tal. Na tabela periódica, o silício ele está exatamente debaixo do carbono. Então quer dizer que eles têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. Então ele forma moléculas semelhantes, devido à quantidade de elétrons que tem na última camada. Já o enxofre está na coluna 6A, então ele tem tendência a formar moléculas parecidas com a água, moléculas angulares. Então, voltando aqui na questão. Se eu tenho o dióxido de silício, então o Si ele tem 4 elétrons. O oxigênio tem 6. Pronto. Então ele forma uma molécula sem pares de elétrons. Ele não tem par de elétrons sobrando, ó, igual o carbono. Então é CO2, então ele é linear, como é o CO2. Então a resposta é a letra E. Quais que você vai guardar que não tem par de elétrons? Bório, berílio, carbono, silício, E agora vamos fazer a última questão. Ela fala da amônia. Geralmente a amônia aparece em questões de vestibulares. Aí o aluno tem que saber previamente que a amônia é NH3. Então como fazer essa molécula para terminarmos nosso trabalho? Um nitrogênio tem 5 elétrons, o hidrogênio entra com 1 elétron, e aí eles vão fazer essas ligações aí, ó. Olha o par de elétrons sobrando, coisa que o carbono não tem. Então, essa molécula vai ter essa estrutura aqui, ó. O nitrogênio ligado com os hidrogênios nos pezinhos dele, um tripé. E o par de elétrons fica lá em cima, empurrando esses grupos para baixo. Então, ela é piramidal. E aí a gente pode responder as perguntas que foram faladas. A geometria da molécula corresponde a um tetraedro regular? Não. Não é um tetraedro regular, é uma pirâmide. Os átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é quando ele tem todos os lados iguais. Logo, tem ângulo interno de 60 graus. O ângulo interno formado entre os hidrogênios e o nitrogênio na amônia é de aproximadamente 107 graus. Esse triângulo ele é isósceles, não é equilátero. Então, não é verdadeira essa opção. O centro da pirâmide, formada pelos átomos de nitrogênio e pelo átomo de hidrogênio, é ocupado pelo par de elétrons livres. O par de elétrons está no centro da pirâmide? Ele está no centro aqui? Não, ele está lá em cima. Ele fica lá em cima, no vértice do tetraedro. Então, não é o centro da pirâmide. Então, está errado isso aqui. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Agora sim. Veja só. Como os 3 estão num tripé, a distância entre esse aqui, vou fazer mais aberto aqui para vocês verem melhor, vou fazer conta cor. O nitrogênio está em cima e ele tem os 3 hidrogênios aqui. Como eles são todos iguais, a distância entre eles vai ser igual. Então ele acaba formando um triângulo que tem todos os seus lados iguais. Resposta letra D. As arestas da pirâmide, formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de oxigênio, correspondem à ligação iônica. Gente, seria ligação iônica se fosse ligação de metal com ametal, ou metal com hidrogênio. As ligações são covalentes, então isso aqui está errado. Então a resposta é a letra D, ok? Então, eu agradeço muito que vocês tenham vindo.